esse racismo do século XIX, né, chamado pseudocientífico, eles criaram uma ideia que é o seguinte, que é de brancos como homogêneo, né? Então criou uma unidade artificial entre os brancos. Europeu era sinônimo de branco, branco sinônimo de superior, e todos os não brancos eram sinônimo de inferior. Tá? O movimento negro foi responder a isso, logo no século XIX, e criou o nacionalismo negro, que acabava indo para o outro extremo também, que criou uma ideia também de negro, de unidade negra artificial. Talvez uma das principais vítimas disso foi o Nkrumah, quando ele assumiu em Gana. Ele dizia que não tem problema de classe, é a ideia da unidade africana, do socialismo africano, etc. Aí vem um golpe de Estado, do imperialismo apoiado pela elite negra de Gana. Depois ele escreve um livro chamado Luta de Classe em África, que é muito interessante, oriento vocês a ler. Eu estou falando isso porque é o seguinte, uma coisa é como você debate. Eu acho que a gente tem que debater entre a gente com respeito. Tá? Mas, por exemplo, o MNU, quando surge aqui no Brasil, é fazendo diferença com todas essas organizações. A organização negra mais importante que teve na história do Brasil, foi na década de 30, foi a Frente Negra Brasileira. Atenção, a Frente Negra Brasileira apoiava o integralismo, que era a organização fascista. Imagina o MNU ou as outras organizações que surgiram não fazer polêmica com uma organização negra que chegou a ter mais de 100 mil filiados, mas que defendia o governo de Vargas e que tinha relação com a organização integralista. O Malcolm X fazia muita polêmica com o Martin Luther King, inclusive algumas vezes até exageradas. Os Panteras Negras também faziam. Tem uma organização que é pouco conhecida de Detroit, chamada Liga dos Revolucionários Negros, muito interessante. Fazia polêmica com todo mundo, inclusive com os Panteras Negras. Achava que não somos nós que vamos nos armar para proteger os trabalhadores. São os trabalhadores negros que têm que se armar para se proteger contra os racistas. Muito interessante essa organização. Eu acho que isso é importante, porque... E também da gente construir unidade entre a gente. Na década de 30 tinha a organização de do que o pessoal chama do Bois, e tinha a do Marcos Garvey, só faltava se matar, teve morte entre eles, inclusive. Mas o Henry Ford, que é o cara que hoje é a Fundação Ford, financia o movimento tudo quanto é jeito, ele tinha uma política que era o seguinte, era incorporar negros a fábricas proporcional à quantidade de negros que tinha em cada cidade. Só com detalhe, negro para furar greve. E aí a organização de Garvey e do Bois, eles se unem, aprovam uma resolução para não empregar negro que furava greve na década de 30. Eu estou falando por isso porque a gente precisa discutir, a gente não vai inventar nada. Tá? O programa que a gente tem são as necessidades objetivas da nossa classe, a gente não vai inventar nada. A necessidade, qual é o problema dos quilombolas? Os caras querem, os quilombolas, as quilombolas querem a titulação das suas terras. Os indígenas, a demarcação dos seus territórios. As mulheres negras, igualdade, salário igual para trabalho igual, que passa inclusive também pela questão de enfrentar com o processo de terceirização. O fim da escala 6 por 1 tem ou não tem a ver com a gente? Quem é que tem a maior jornada de trabalho nesse país? Então essas demandas elas já existem, a gente não vai inventar. Agora tem que saber qual é o programa que a gente utiliza para resolver esse problema. E aí é o BO, a gente vai ter que debater isso entre a gente. Qual é o melhor programa para a gente resolver isso? E a gente precisa disso com urgência. Com urgência. Por quê? O que o companheiro falou eu compreendi, só que tem um detalhe também. A gente subestima muito a capacidade do povo negro. O Lenin falava o seguinte, às vezes a consciência das massas ela está à frente da consciência daqueles que dirigem os movimentos. O que nós passamos nesse último período aqui no Brasil, por fora do movimento negro, por fora de muitas organizações. Teve um processo muito interessante aqui, que teve à frente jovens, negros, mulheres LGBTs, que foi a ocupação de escola que começou em São Paulo e se estourou por todo o país. Sim. Aquele processo ali foi impressionante. Foi a partir dali que a burguesia desse país vem com uma escola sem partido. Quando o Amarildo foi assassinado, quantos negros não foram assassinados nesse país? Um favelado é assassinado no Rio de Janeiro e se transformou num símbolo da jornada de junho. Cadê o Amarildo? Se transformou num símbolo da luta contra o genocídio. Quando a Ana Cláudia foi arrastada, depois aquela negra lá no Rio de Janeiro que foi baleada, que foi arrastada, se transformou num símbolo de luta contra o feminicídio negro, e muitas mulheres negras dos bairros periféricos, etc., começaram a se enfrentar com a polícia para proteger seus filhos. É assim que surge as Mangas de Maio, que é produto de um grande massacre no governo de Alckmin lá em São Paulo, no mês de maio, se não me engano, de 2006,
2008, então teve um monte de processo, a retomada de território pelos quilombolas, a retomada de territórios pelos povos indígenas. Então tem um monte de luta pipocando aí, um monte de luta pipocando. Agora ganhando uma cor. Isso vai acontecer independente. Isso, Alcântara para nós tem que ser um símbolo, a gente tem que apoiar isso aqui. Eu acho errado o que a ida quando o Lula e a Aniele foram lá, foi para negociar. O Danilo sabe isso melhor do que eu. Essa decisão é tão importante porque ela tem um impacto não só no Maranhão, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, porque abre uma jurisprudência. Então todas as comunidades que estão em situação parecida com a de Alcântara, aquilo ali é uma vitória, pessoal, não é uma vitória do Maranhão, é uma vitória contra o imperialismo, é uma vitória contra um dos caras que está com uma política de perseguir o oprimido nos Estados Unidos, que é Trump e o Elon Musk, porque o Elon Musk fez um acordo com o governo do Brasil, vai utilizar a base de Alcântara para fazer o lançamento da SpaceX aqui. Então a gente tem que entender a dimensão de tudo isso aí. E é isso, a gente discutir, sentar e vamos caminhar. E por último, eu acho que foi importante, eu nem sabia disso aí, do Gerodô, que foi um dos crimes. Tem um cara que a gente precisa, eu acho que é um cara que é muito injustiçado por todos nós, chamado Magno Cruz. O Magno Cruz foi um cara que tomou a frente desse negócio aí, gente. E eu me lembro que eram poucas pessoas, era eu, ele, Claudiceia, Wagner, era assim, no máximo 10 pessoas. Todo 22 de cada mês, durante um ano, a gente fazia o ato para relembrar esse que foi um dos maiores crimes cometidos aqui na história. O Gerô foi espancado de 2 horas da tarde, sei lá, até 7 horas. Esse foi um negócio que até hoje a gente não entende bem. Até hoje a gente não entende. E o Gerô tem que... até o terminal. Que pulmão, perfurado, esse negócio todo. Então acho que mais no acaba sendo meio injustiçado. E eu acho que, para concluir mesmo, o pessoal não tem que terminar aqui. Isso aqui que o Ayrton falou é um monte de coisa que a gente tem esse ano. É com as nossas diferenças mesmo, mas é com nossa diferença para construir uma unidade. Eu acho que a gente tem que voltar. É tudo isso que ele falou aqui, que eu não vou repetir, só tem um que é importante, que é o centenário de Clóvis Moura, que eu acho que foi um baita de um intelectual que também foi colocado um pouco no ostracismo e só foi valorizado no Brasil quando descobriram que ele estava sendo estudado nas universidades dos Estados Unidos. E vamos para a luta, é isso aí.